Meus irmãos, boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Pedindo já desculpa aos irmãos, a primeira live deu um problema, mas estamos de volta aqui para juntos louvarmos a Deus, adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todos. Nós estamos abrindo a 13ª noite do nosso propósito de oração, clamor pela nação. Vamos juntos clamar a Deus, vamos juntos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas respectivas famílias que são carentes da nossa ajuda. Então os irmãos vão chegando aí, vão compartilhando essa live, monta as salas de vídeos, os pates e vai colocando para frente essa live. Abençoe a vida de alguém, edifique a vida de alguma pessoa. Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, nossa irmã Verônica Oliveira. Glória a Deus. Nós estamos aqui para clamar a Deus, para orar, para buscar a sua face. Buscar a sua face. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, Rei do Universo. Sua glória está viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, os irmãos orem por nós. O inimigo está furioso para acabar com esse clamor. Ele está fazendo de tudo para entristecer, para desmotivar. Tá certo? Então os irmãos orem por nós. Nós que estamos na linha de frente somos os mais afetados, os mais atingidos por Satanás. Então os irmãos fiquem atentos. Então peço aos irmãos que orem por nós. Nós rogamos as vossas orações. Nós somos necessitados. Nós somos carentes da oração dos nossos irmãos. Então quando for orar, não se esqueça de orar por nós. Não se esqueça de orar pelas nossas vidas. Apresente a Deus a nossa casa, a nossa família. Vamos orar? Glória a Deus, para nós darmos início. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo, bendito e amado, nós entramos nesta noite na Tua presença. Pai, na 13ª noite do propósito de oração, clamor pela nação. Estamos aqui porque o Senhor nos colocou no nosso coração esse propósito de orarmos pelo Brasil, de intercedermos a Deus pela nossa nação. A nossa nação enfrenta a maior crise de toda a sua história. E como igreja, nós nos posicionamos, nos levantamos para orar por essa nação. E pedir o avivamento de Deus, a intervenção divina de Deus sobre a nossa nação. Purifica essa nação. Salva os perdidos. Liberta os oprimidos pelo pecado. Deus levanta os caídos, fortalece os fracos, anima aquele que está triste, dá força àquele que não tem mais nenhum vigor. Que nesta noite haja milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Que nesta noite Tu venha visitar cada pessoa, meu Deus, cada família. Meu Senhor, entra com providência, ajuda o Teu povo nesta noite. Esse marido dessa irmã que está escravizado nas bebidas alcoólicas, o filho que está nas drogas, a filha que está na prostituição. Meu Deus, nesta noite entra com providência, liberta essa vida, quebra as cadeias, os cadeados, os grilhões, as prisões espirituais do pecado que aprisiona, que subjuga. Nós queremos determinar libertação, transformação de vidas
milagre. Onde estiver alojada a dor, a doença, a inflamação, a bactéria, o cisto, o mioma, o câncer, meu Deus, artéria entupida, doenças cardiovasculares, doenças renais, pulmonares, doenças, meu Pai, venéreas, doenças sexualmente transmissíveis, doenças crônicas, doenças patológicas, doenças provenientes de obras e rituais, de magia negra, de rituais, meu Pai, de feitiçaria, de bruxaria. Nós ordenamos que saia em nome de Jesus. Eu abençoo esse casamento, essa família, blinda, protege, guarda de todo mal, que toda obra feita para separar, para destruir, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Receba a bênção, receba a vitória da parte de Deus nesta noite. Eu te peço, Senhor, te agradeço, crendo no milagre, na libertação, na salvação, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus. Ore, irmãos, vão orando, irmãos. Não é fácil fazer um propósito, não é fácil. São muitas dificuldades. É até fácil você abrir um propósito. O difícil é você manter o mesmo desenvolvimento de oração, o mesmo hábito de orar. Então é difícil. Quando você entra no propósito, a sua casa vira pelo avesso. As contendas chegam, as discussões chegam e do nada são os demônios alvoroçados porque sabem que um propósito de oração mexe com o inferno. Incomoda Satanás e os seus demônios. Então, esteja ciente. Você quer entrar conosco nesse propósito? É só você avaliar. É só você avaliar para os irmãos que estão conosco desde o começo, como a nossa irmã que está nos ouvindo agora, irmã Verônica Oliveira. No começo, a live bombava. Muita gente entrava na live, muita gente compartilhava a live, e de repente um apagão. Queridos, propósito é só para quem tem fé. Propósito é só para quem é determinado. Determinado. Você está entendendo o mistério? É só para quem é determinado. Nós temos que orar, irmãos. Diz a Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha esse hábito de orar. Ele aprendeu desde pequeno com seus pais a orar, a ter uma vida de oração. E no capítulo de número 6, meus irmãos, é interessante que você vê os satrapas, os prefeitos, os senadores da província de Babilônia com inveja de Daniel. Começaram a ter inveja do sucesso, do progresso de Daniel. Chegaram para o rei, que já era Dário nesse período. Daniel já era um homem velho, de mais de 80 anos de idade. Persuadiram o rei a criar uma lei, um édito, que ninguém, no período de um mês, poderia fazer petição, nem súplica a nenhum deus, a não ser um próprio imperador, o próprio rei, Dario. E Dario acaba assinando essa lei e selando com seu anel. E conforme o costume dos reinos da época, uma lei selada com anel não poderia ser revogada, não poderia mais voltar atrás.
E ele não sabia que estava sendo ludibriado, enganado, persuadido pelos presidentes e prefeitos das províncias de Babilônia. O que acontece, queridos, é que eles sabiam que Daniel orava ao seu Deus, porque diz o texto que eles encontravam ocasião para acusar Daniel e não conseguiam encontrar, porque ele era um homem irrepreensível, de um caráter ilibado, de uma integridade e fidelidade reta diante de Deus. E somente na religião de Daniel foi que encontraram um crime, uma acusação contra Daniel. Queridos, e a lei foi assinada e foi selada com o anel do rei. Não poderia mais ser revogada, não poderia mais ser quebrada. Lei quebrada, selada com o anel real, significava morte. E o que aconteceu? Daniel soube do édito real, mas ele não parou de orar. Ele não parou de falar com Deus. Essa lei não impediu a sua vida devocional, a sua vida de intimidade com Deus. Ele continuou orando como ele orava, 3 vezes ao dia. Diz a Bíblia que ele entrava no quarto, abria as janelas para a banda da sua pátria de Jerusalém, dobrava os joelhos, estendia as mãos em direção a Jerusalém e orava a Deus. Com certeza, pedindo a Deus que restaure a sorte da sua pátria. Que novamente levante uma cidade que está em escombros, que é a cidade de Jerusalém. Meus queridos, e Daniel foi pego por esses homens. Levam Daniel até a presença do rei e disseram: rei, a lei que o Senhor instituiu, o édito determinado e selado com seu anel foi que no período de um mês ninguém poderia se prostrar, adorar Deus nenhum a não ser o Senhor. Sim, foi exatamente essa lei que foi promulgada. Pois este Daniel, a quem tu pensaste em constituir sobre o reino, ele foi pego fazendo súplica e orando a um Deus. Mas ele se recusa a se dobrar diante do Senhor. Queridos, quando disseram que era Daniel, o coração do rei se entristeceu. O coração do rei desfaleceu, porque Daniel era um funcionário de confiança. Ele era um senador de província da mais alta confiança e estima do rei. Mas como a lei que foi selada com o anel real não poderia mais ser revogada e quebrada, mas respeitada criteriosamente ao pé da letra, infelizmente Daniel está sentenciado a ser lançado na cova dos leões. Essa era a sentença para quem quebrasse a lei promulgada pelo rei. Com o coração partido, mas ele teve que fazer isso. Com a alma triste, porque ia perder um homem de confiança, um homem leal, um homem fiel. Mas infelizmente não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para consertar o erro. Eu abro um parêntese nessa mensagem para aplicar, para contextualizá-la. Muito cuidado em suas decisões. Não se precipite nas suas decisões, porque decisões erradas trazem consequências desastrosas. Decisões tomadas no calor da emoção, sem ser raciocinadas, sem ser na orientação de Deus, podem trazer consequências funestas
nefandas e terríveis, e você e toda a sua família e até pessoas que estão ao seu redor podem sofrer por causa de decisões precipitadas e de escolhas erradas que fazemos nas nossas vidas. Mas o rei foi persuadido. Não permita que ninguém persuada você, que ninguém manipule você. Você não é marionete, você não é robô para ser programado. Você tem vontade própria. Você é um indivíduo, que quer dizer individual. Você pode sim tomar as suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas. Deus deu ao ser humano essa lei e ele respeita livre-arbítrio, poder de decisão, poder de opção. Você pode decidir o que fazer, escolher o que você quer da sua vida. Você pode escolher caminhar o caminho que você quiser. Mas saiba que suas escolhas trarão consequências, ou positivas ou negativas. E muitas pessoas sofrem hoje por causa de decisões precipitadas, de escolhas erradas, fora da direção e da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o rei foi persuadido, se deixou levar por aqueles homens invejosos que tinham inveja do crescimento de Daniel. Não se deixe levar por pessoas invejosas. Por quê? Porque a intenção daqueles homens em fazer com que Dario promulgasse esse édito, essa lei, era por causa da inveja. Porque tem pessoas que para crescer, se for possível puxar o tapete da outra, vai puxar. Se for preciso denegrir o nome, denegrir a imagem, vai denegrir. Ele quer fazer de tudo para assumir cadeiras, patamares e posições, mas ele não espera o tempo certo, o momento certo, não espera o seu merecer. Não, ele quer puxar o tapete do outro irmão, porque não, ele tem inveja, ele se incomoda com o destaque do irmão, com o crescimento do irmão, com a honra do irmão. E ele quer porque quer ter a posição que é do irmão. O que Deus deu a ele, ninguém toma, meu irmão. Busque a sua parte, ore, consagre, leia a Bíblia, examine a palavra. Deus tem mistério na sua vida, mas não como irmão. A história é diferente. Não tome decisões precipitadas. Raciocine, respire antes de tomar qualquer decisão. Peça a direção de Deus. Peça a orientação de Deus. Não faça nada longe da direção de Deus. E Daniel foi lançado na cova dos leões, meus irmãos. Quem sabe o pavor, o assombro toma de conta de Daniel porque ele era homem, como nós. E aqueles leões, conforme o costume, ficavam há dias de jejum, sem se alimentar. Era cair lá dentro e ser esbagaçado, ser totalmente devorado. Mas diz a Bíblia que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano ao seu servo Daniel. E os leões não fizeram nenhum mal, Daniel. No outro dia pela manhã chega lá o rei com os seus soldados, grita de dentro da porta da cova: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar do poder dos leões? O rei fala com voz triste, achando que Daniel já estava morto. Uma hora dessa. Daniel lá de dentro grita ao rei: vive o Senhor, ele enviou o seu anjo, não foi achado em mim nenhuma culpa, nenhum delito, nenhum dano, e saiba, rei, que contra ti não fiz nada de mal. O rei muito se alegrou, seu rosto mudou, em saber que o Deus de Daniel o livrou. E ele pega
aqueles satrapas, aqueles senadores, aqueles prefeitos, os invejosos, os assassinos de profetas, os matadores de sonhos, e pega ele, família, filho, mulher, tudo, e lança na cova. E diz a Bíblia que os seus corpos nem chegam ao fundo da cova quando os leões se apoderam deles e esmigalham os ossos e devoram todos eles. Esse é o destino, irmãos. Aqui não é sentimento de vingança, não, nada disso. Mas essa é a consequência de pessoas que se opõem, de pessoas invejosas, que para crescer, se for preciso, eles matam. Se for preciso, eles detonam. Se for preciso, eles puxam seu tapete para crescer, para ver você cair no chão. Há muitas pessoas assim. Mas Deus honrou a Daniel. Deus deu vitória ao seu servo porque sabia da sua índole, do seu caráter íntegro, reto e libado. E ele recebeu o livramento de Deus. E o rei glorifica a Deus, e foi tão tremendo o livramento que o rei diz: a partir de hoje, eu assino uma nova lei e selo com meu anel, que todos do reino devem servir, respeitar o Deus de Daniel. Meus queridos, olha o que Deus fez no reinado dos Medos e Persas. Já tinha feito na Babilônia com Daniel e seus 3 amigos. Agora, no período persa, dos Medos e Persas, Deus está sendo mais uma vez honrado e glorificado através do seu servo Daniel. Um verdadeiro missionário na Babilônia. Um homem que não se deixou influenciar, mas que influenciou ali na Babilônia. Queridos, diz a sociologia que nós somos produto do meio onde vivemos. Uma criança que nasce dentro de uma casa onde os pais são alcoólatras, a probabilidade dele se tornar um alcoólatra é muito grande. Uma criança que nasce dentro de um lar que os pais são dependentes químicos, a tendência dele ser um drogado é muito grande. Isso é sociologia. Somos resultado do meio. E a criança tem por espelho quem? Pai e a mãe. São as suas referências, os seus paradigmas a serem imitados, a serem seguidos. Porque os pais têm a responsabilidade de ser exemplo aos filhos e formar o caráter dos seus filhos. Só que Daniel já tinha sido muito bem educado por seus pais em Judá. Desde pequeno aprendeu a obedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Mas quando chega em Babilônia, primeiro tem que passar por um programa experimental, uma experiência. 3 meses, comendo o manjar do rei, para ficar bonitinho, nutrido, robusto, para poder começar a trabalhar dentro da cúpula de governo de Babilônia. Só que Daniel foi educado, ensinado. Aquele manjar do rei era oferecido aos ídolos, aos deuses pagãos de Babilônia, aos demônios. E Daniel determinou no coração o propósito de não se contaminar com o manjar do rei. Isso mostra o caráter de Daniel, a fidelidade, a integridade de Daniel. Queridos, não comer o manjar do rei era uma ofensa ao rei. Era uma transgressão. E ele chega até o chefe dos eunucos, Aspenaz, e diz: Aspenaz, é o seguinte, querido, eu não vou comer desse manjar. Ele e os outros 3, Misael, Ananias e Azarias, nós não vamos comer dessa comida. Nós não podemos provar dessa comida. Faz um teste, espera 10 dias. Se dentro de 10 dias nós estivermos raquíticos, magros, desnutridos, aí sim nós vamos comer do manjar do rei. Mas, por favor, eu peço-te, nos dê apenas 10 dias, querido. Aspenaz pensa bem, porque a responsabilidade sobre os escravos, sobre os servos era dele. Os servos não poderiam estar magricelos, não poderiam estar desnutridos,
mas sempre nutridos e bem alimentados, comendo do manjar do rei, uma comida real, nobre, cheia de vitaminas e proteínas que eles precisavam. Meus queridos irmãos, e de muito existir ele conseguiu. Mesmo as penais colocando a sua cabeça na guilhotina, ele concede 10 dias. Queridos, a Bíblia que passado 10 dias, Daniel e seus 3 amigos estavam mais robustos, mais bonitos, mais bem nutridos do que todos os outros que comiam do manjar do rei. E diz a Bíblia que Deus os deu muita sabedoria, ciência. Eles se destacam na Babilônia, na língua caldeia, na ciência da Babilônia. Mas o texto de Daniel é bem enfático e categórico quando diz que Deus deu a Daniel mais conhecimento, mais sabedoria, mais sapiência do que todos os jovens ali de Babilônia. Por quê? Obediência a Deus. A obediência é o segredo do sucesso. A humildade é o segredo para sermos honrados por Deus. Obedeça, seja submisso a Deus, às suas lideranças, tanto políticas, civis, governamentais como eclesiásticas. Esse é o segredo do sucesso. Você está entendendo? Esse é o segredo do sucesso. Tem pessoas que querem subir muito rápido. Não é assim. Existem etapas a serem respeitadas, degraus a serem respeitados. Tudo é difícil na vida, irmãos. E Daniel foi honrado por Deus em Babilônia, os seus 3 amigos, no capítulo 3 do livro de Daniel. O rei, no ápice da sua soberba, da sua prepotência, do seu egocentrismo humano, faz uma estátua. Você conhece a história. É bastante conhecida, reproduzida na Bíblia Sagrada. Uma das mais conhecidas do Velho Testamento. Ele faz uma imagem dele de quase 30 metros de altura, do tamanho do Cristo Redentor. E promulga a lei. Todas as nações, línguas e povos e etnias, ao ouvir o som da gaita, da cítara, de instrumentos de foles, de todo tipo de instrumento, tem que se dobrar. É isso que o anticristo vai querer que as pessoas façam na tribulação, que se dobrem diante dele. Mas é diante de Cristo que todo joelho vai se dobrar. E toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando ele ordena que os instrumentos sejam tocados, Misael, Azarias e Ananias não se dobram. Eles deixaram bem claro, fica sabendo, rei, que ainda que tu nos mate, nos lance na fornalha, nós não nos curvaremos diante de ti. Isso é convicção, irmão. Aqui está o segredo, porque eles foram destacados, porque eles foram honrados por Deus, porque eles tinham sucesso em tudo que Daniel fazia. Diz a Bíblia que Deus fazia as obras das suas mãos crescer, prosperar, multiplicar, porque ele era um homem obediente a Deus e aos seus superiores. Ele era um funcionário de confiança, de estima. Você quer ser honrado por Deus, irmão? Obedeça a Deus. Obedeça aos seus líderes. Você quer ser honrada, minha irmã? Obedeça aos seus líderes. Seja uma mulher submissa ao seu marido. Uma mulher sábia, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói com as próprias mãos. Seja sábia, cuide do seu lar, da sua casa. Se o seu marido não é crente, aí que a sabedoria tem que ser maior, porque através do seu testemunho, do seu procedimento e do seu comportamento dentro do lar, você vai ganhar o seu marido, ou você pode perder de vez. Então dê testemunho de servo de Deus aí para o seu marido. E ganhe ele para Cristo. Ganhe ele para Jesus. Daniel e seus 3 amigos foram
exemplos de caráter, exemplos de santidade. O que é santidade? Ser separado de tudo que contamina, do pecado. E ser santo não é se isolar do mundo, não. Não somos alienados, de maneira nenhuma. Ser santo não é deixar de dar bom dia para o vizinho, de falar com o irmão, não, nada disso. Isso não é ser santo, isso é ser religioso. Ser santo é viver num mundo sujo e não se contaminar. Foi o que aconteceu com Daniel. O rei fez de tudo, criou programas, experiência, para fazer daqueles homens cidadãos babilônicos. Queria que eles se adaptassem ao sistema pecaminoso regido por Babilônia. Até o nome deles foram trocados porque eles queriam tirar a mentalidade, a nacionalidade, a identidade judia da mente, do coração, do comportamento, a fala. Queriam que aprendesse a fala caldeia, que abandonasse todos os princípios éticos, morais e espirituais que eles aprenderam desde criança. É isso que o mundo quer fazer. Ele quer desconstruir tudo aquilo que foi construído, as doutrinas basilares da fé. Eles querem tirar isso da sua cabeça. É por isso que tem muitos crentes se apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, porque não tem conhecimento bíblico, porque não tem base segura a palavra de Deus. Mas Daniel não se deixou se adaptar, não foi produto do meio. Pelo contrário, Daniel foi quem influenciou o meio. Ele influenciou o meio através de uma vida santa, pura e irrepreensível. Jesus te escolheu, jovem, para fazer diferença. Você é obreiro, pastor. Jesus te escolheu para fazer a diferença nessa terra. Não foi para ser influenciado, ser Maria vai com as outras. Foi para influenciar este mundo. Deus escolheu Israel para isso e eles não entenderam o propósito. Deus chama Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem mostrou, nem deu mapa para ele, nem nada para ele se orientar. Se era para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, para o monte, para o vale. Ele sai sem saber para onde ir. E Deus disse, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus libera a palavra profética para Abraão. Abraão, tu serás uma bênção, Abraão. Os que te abençoar, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Te farei pai de multidões. E foi esse o desejo de Deus para Israel. A nação que descende de Abraão. Deus queria, a partir de Israel, se revelar para o mundo. Essa bênção é para todas as nações. Deus não faz acepção de povos, de raça, de cultura, de cor, de nada disso. Ele quer salvar, ele quer transformar. Meus amados, mas Israel não entendeu nada disso. Conhecemos a história de Israel, sempre foi oscilante de altos e baixos, porque eles demoraram a entender que somente o Senhor deve ser adorado e que eles precisavam ser referências de santidade para as outras nações. Em vez de influenciar, acabavam sendo muitas vezes, você vai encontrar principalmente no livro dos Juízes, do capítulo 2 até o último capítulo desse livro, por repetidas vezes você verá a expressão dizendo, e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Povo obstinado e de dura cerviz. Só após o cativeiro babilônico foi que eles acertaram e não adoraram a nenhum outro Deus mais a não ser Deus. Será que vai ser preciso você passar por uma prova para você entender, para você aprender a ser fiel, a ser íntegro? Será que vai ser preciso você passar pela prensa para você entender isso? Não espere passar por provação. Entenda que Deus nos escolheu para fazer a diferença. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo, com o sistema regido por Satanás, porque o mundo aqui é um mundo regido, arregimentado por Satanás.
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Culto racional, a sua vida é um culto de adoração a Deus, a sua vida é um sacrifício. Por isso você precisa dar testemunho. Como eu vou transformar o mundo? Com a minha mente, vivendo um culto racional, um culto inteligente, com inteligência, sendo exemplo na escola, na faculdade, no trabalho, no bairro. Exemplo para os fiéis. E essa pessoa, não precisa nem você pregar. Essa pessoa vai ver o seu exemplo e vai sentir desejo de servir o Deus que tu serve. De ser como você é. Diz a Bíblia, Epístola de João, a primeira epístola, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, e não vem do Pai, isso vem do mundo. O mundo passa, ou seja, o mundo é transitório, é efêmero, e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não negocie com esse mundo, amado. Não se conforme com esse mundo. Satanás quer que você se adeque, que você se adapte ao sistema do mundo. Não, jovem, não faça isso. Não faça sexo antes do casamento, espere o casamento, espere as bênçãos de Deus. Que história é essa de que o jovem crente tem que dormir na casa da namorada e vice-versa? Isso não existe. Isso é Babilônia que quer cauterizar a tua mente, jovem. Espere o casamento. Se mantenha puro, se mantenha virgem. Se dedique à obra, faça a obra de Deus, vá ler a Bíblia, vá orar, vá jejuar. Jesus quer te levantar e espere o tempo certo, determinado de Deus para a sua vida. Não coloque a carruagem na frente dos bois, não coloque os pés pelas mãos. Espere o Senhor. Abandone esses jogos violentos de free fry. Acabe com isso. O mundo quer te influenciar. Quer destruir os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a tua vida. Não quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Abra os seus olhos nesta noite através dessa palavra. Não ame o mundo. Tem muito crente, irmão, que está enamorado com o mundo. Esse é o amor do Pai, não está nele. Está lá, escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Adúltero é aquele infiel. São pessoas que traem o Senhor com o mundo. Que fazem as coisas que o mundo quer. Que o mundo oferece. Que provam dos pratos que o mundo oferece. Querido, vale a pena você renunciar o pecado. Vale a pena você renunciar aos seus desejos, as suas vontades para viver a vontade de Deus, o desejo de Deus, o direcionamento de Deus para a sua vida. Deus abençoe, irmão Francisca Pontes. Deus abençoe, irmão Carlos Roberto, irmão Lucelita e também irmã Regina de Oliveira. Compartilhe essa live, irmãos, com o máximo de pessoas que você puder. Edifique a vida de alguém com essa mensagem pregada. Vou encerrar agora para a gente orar. Você foi levantado para influenciar. Não venda o seu ministério, a sua chamada por qualquer coisa. A sua chamada é inegociável, não está à venda. Eu me lembro da passagem agora de Acabe, que queria porque queria a vinha de Nabote. E Nabote diz, não, a minha vinha não está em venda. A minha vinha aqui é herança, eu não posso largar, menosprezar a herança paterna. Não está à venda. Nem vendo, nem troco, nem negocio. Não negocie seu ministério, sua chamada, sua vocação por um prato de lentilha. Não vale a pena. Não vale a pena arriscar a sua família, o seu casamento, o seu ministério pelas propostas de Satanás. Mas vale a pena você se manter fiel, dizendo não ao pecado, não à prostituição, não à mentira, não ao orgulho, não ao sexo fora do casamento. Aí você vai ser honrado e abençoado por Deus.
Você crê nessa palavra, querido? Você será honrado e abençoado por Deus. Sua família será abençoada. Seu ministério será abençoado. Seu marido será liberto. Sua esposa será liberta. Seus filhos serão alcançados pelo poder de Deus. Obedeça. Jesus foi honrado porque obedeceu. Ele é o maior exemplo de obediência e humildade. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se, no original é possuir, ter, mas abre mão de usar. Jesus tinha todo o poder da divindade, ele era Deus. A profecia de Isaías, Deus conosco, com D maiúsculo. Ele era Deus. Mesmo assim, ele se esvazia de toda a sua glória, de seus atributos divinos, e se reverte da nossa humanidade. E achado na forma humana, foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou ao segredo da honra, a obediência, a humilhação, o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, dos anjos, na terra, dos homens e debaixo da terra, dos demônios. Todos um dia vão ter que se dobrar e toda a língua vão confessar, até os ateus que dizem que não acreditaram em Deus, vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa é a mensagem para a tua vida. Nós vamos orar pelos irmãos aqui. Nós temos um caderno cheio de nomes, de pedidos de oração. E nós estaremos agora apresentando a Deus esses pedidos. Você não pode parar, irmão, você que está nesse propósito, não pare. Surgirão muitas coisas para te desanimar, para te entristecer, para você parar mesmo, desistir. Mas não desista. Acredite. O seu milagre está mais perto de você do que você imagina. Às vezes a bênção está bem pertinho, mas você para de orar, você desiste, aí a bênção passa. A oportunidade passa. E existem oportunidades que são únicas, nunca mais elas voltam mais. Então aproveite, entre nesse propósito conosco, e Deus vai salvar teu marido, a tua esposa, os teus filhos, tua família é do Senhor, a propriedade exclusiva de Deus. Amém? Quer ser honrado? Faça como Daniel, seja humilde e obediente, que Deus vai te honrar. Você vai alcançar patamares e posições que o dinheiro não pode te dar, quando você obedece e é humilde. Amém, queridos? Meus amados, vamos clamar a Deus agora. Nós estamos terminando mais cedo as nossas lives. Compartilha essa live, irmãos. Compartilha essa live. Serão 30 dias de oração. Hoje é só o 13º. Então, nós ainda temos aí muitos dias pela frente para orarmos a Deus aí. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, santo, tremendo e maravilhoso. Pastor e bispo das nossas almas, nessa noite eu entro na tua presença uma vez mais, te pedindo, Pai, perdão dos meus pecados, por pensamento, palavras, obras, gestos, omissões, atitudes, decisões precipitadas que tomamos. Meu Senhor da glória, perdoa-nos, ó Pai. O Senhor sabe, porque o Senhor já foi um homem como nós e sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas falhas, das nossas limitações. Meu Deus, eu quero, Pai querido, te pedir perdão. Me ajuda, Senhor. Purifica a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, pela obra da cruz, que trouxe perdão de pecados, salvação, transformação, que nos fez inocentes, que pagou a dívida, a pena, a condenação que era nossa. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o teu amor é incondicional. Meu Deus querido e amado,
Obrigado, Senhor, pelos livramentos que Tu tem nos dado a nós e a nossa família, ao Teu povo nessa terra, pela proteção divina, pela escolta celestial, a blindagem espiritual sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelo vestir, pelo calçar, pela moeda, o pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar na nossa casa. Muito obrigado pela porta aberta, pelas providências materiais. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela vida das nossas esposas. Dê saúde à minha esposa, capacita, levanta, usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor, como Tu tem usado nessa terra. Arranca as sequelas dessa doença, cura, completa a obra, termina, Espírito Santo, a obra na vida da Tua serva. Meu filho Samuel, que ele cresça no temor, nos ensinamentos da Tua palavra, e quando ele crescer, ele seja um vaso, um instrumento de honra nas Tuas mãos, um ótimo pastor, um ótimo pai de família, um ótimo marido, um ótimo profissional. Eu profetizo bênção sobre o futuro do meu filho, da minha filha. Meu Deus, a minha família está nas Tuas mãos, meu Pai. O meu lar está nas Tuas mãos. Nos livre e nos guarda de todo mal. Meu Senhor da glória, levanta-nos para fazer Tua obra, nos encoraja, nos anima, nos prepara, nos capacita para toda boa obra. Eu te peço, Pai querido, nesse momento, pelo tio da irmã Verônica, que está, meu Deus, com Covid-19. Senhor, faz a obra, visita agora nessa noite. Meu Deus, arranca esse vírus dos pulmões, devolve o oxigênio para esse Senhor, Jesus. Assim como ela já testemunhou aqui do milagre da cura da dona Niquinha. Eu creio, Pai, no milagre na vida do tio dela, o seu Domingos. Labrecalave a sobitéria, lacamande o reve a subitecalava a subtéria nai. Visita agora, arranca esse vírus em nome de Jesus. E a Tua serva, uma vez mais, vai testemunhar do milagre na vida do seu tio. Visita, meu Deus, cada pessoa que está aqui nesse caderno. Visita o irmão Ciliano Paiva, ali em Água Linda, Goiás. Capacita, ajuda. Levanta com poder, meu Deus, para ser um grande pregador da Tua palavra, dá conhecimento, autoridade. Ele pede oração, meu Deus, por seus amigos ali em Campos Belos, pelo Daniel e esposa, pelo Neto e esposa. Ele ora também pela Vanessa Ângela, que ainda não é crente. Visita agora, alcança com as Tuas mãos poderosas, liberta essa vida, transforma essa vida, Senhor, e faz dela, meu Deus amado, uma pregadora da Tua palavra. Te peço, Pai, pelo Neto e a sua esposa. Pai, te pedimos pelo Ronaldo Oliveira, ali de Palmeira dos Índios, Alagoas, pela Cleia Reis, salva, transforma, liberta, faz a obra. Te peço pela Adriana Ventura, que pede oração pela vida dos seus filhos, principalmente a do Alex. Senhor, transforma o Alex, liberta, Senhor. Faz uma transformação radical, uma mudança. Que pede oração também pelo Alisson e pelo seu esposo Cícero. Alcança nessa noite, Senhor, com Teu grande poder, salvando, transformando, libertando e curando vidas para a Tua glória. Te pedimos pela irmã Dalva aqui de Maranguape, nossa conterrânea, abençoa. Eu não sei o seu problema, a sua situação, o que ela está enfrentando, mas eu profetizo vitória para a sua família, porta aberta, fartura, prosperidade, em nome de Jesus. Te peço, Pai, pela irmã Verônica, que pede pelos seus filhos, o Alisson, o Elson e seu esposo Pedro. Transforma, Jesus. Eu profetizo a libertação. Te peço pela irmã Ângela, que pede oração por seus filhos, Andresa, Edivânia, Edinaldo, e pede também pelo Edilane. Alcança, Pai, com Teu poder. Liberta os que não são libertos, salva os que não são salvos. Traz para a Tua casa. Te pedimos pela irmã Mariana, que pede por sua família, por seu esposo Júnior, que se encontra, Pai, escravizado nas bebidas alcoólicas. Liberta essa vida. Quebra os grilhões, quebra as cadeias, as prisões, que o escraviza, que o subjuga, Senhor, e faz dele um grande obreiro na Tua casa.
e faz dele, meu Pai, um grande pregador do Evangelho. Te pedimos, Pai, também pela sua mãe que está com a causa na justiça, uma causa trabalhista. Entra com providência. Te peço pela irmã Adriana Silva, que pede oração pelos seus filhos e pela sua nora que está grávida, meu Senhor. A Crislane, ela pede pelo Helder, a Esmin, o Jean Carlos, o Elkman, a Larissa, o Alberto e o Feliciano. Abençoa cada uma dessas pessoas nesse momento, alcança com a tua mão poderosa, faz o milagre acontecer, em nome de Jesus. Te peço pela irmã Francineide Maria Lima, que pede oração por sua família. Te peço pela irmã Francisca, ali do Parque Luzardo Viana, Senhor, que pede oração por seu esposo. Irmão Valmir, pelo seu filho Iago. Salva seu esposo, liberta esse homem, que ele possa aceitar a Ti como Salvador da sua vida e ser um grande obreiro na Tua casa. Faz isso, Senhor, visita agora, toca no seu coração nesta noite. Te peço pela Vanessa Mello, Pai, que se reconciliou antes de ontem, sustenta, fortalece, não deixa ela parar, desanimar, olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar atrás, mas que ela seja firme, 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 firme e forte na Tua casa, na Tua presença, Pai. O Samuel Silva também, eu creio, Pai, que ele se reconciliou naquela noite de antes de ontem, na noite de quinta-feira. Senhor da glória, alcança a vida do Samuel Silva nessa noite. Deus querido, venha abençoar, Pai amado, a Vanessa, a Sueli, o pastor Lins, a sua esposa, a pastora Silvia ali, meu Pai, da Refúgio em Cristo, no Novo Maranguape. Que o Senhor abençoe, Pai, a irmã Silvana, toda a sua família, Diácono Roberto, irmã Samita, o pequeno Manuel Caleb, presbítero Ailson, irmã Sandra, cantora Sandrine, o Samuel, a Ana Débora. Visita o Regis Abreu Santos, faz uma grande obra na sua vida. A nossa irmã que entrou conosco agora, filha do rei, abençoa ela, seu esposo, sua família. Meu Deus, continua usando poderosamente esse casal para ser um casal ganhador de almas na tua casa. Te peço, Pai, pela irmã Lucelita, abençoa ela, sua família, sua casa. Te peço, Pai, pelo irmão Carlos Goberto, pela irmã Regina de Oliveira, os irmãos que entraram conosco aqui nessa live, dá vitória a cada um. Te peço pela nossa nação, esse é o nosso propósito aqui, pelo Brasil. Meu Deus amado, que esse avivamento poderoso que o Senhor vai enviar dos céus possa varrer a corrupção, a falcatrua, a roubalheira, a mentira, o engano, venha varrer o pecado, o hedonismo, a promiscuidade, meu Deus querido, tudo o que vai contra os princípios éticos e morais espirituais de Deus para esta nação. Muda a história do Brasil. Deus querido, protege a nossa família dessa pandemia, desse vírus terrível. Nos protege, Senhor. Nos guarda, Senhor. Meu Deus, abençoa os políticos, o presidente, os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Abençoa os policiais. Abençoa, Pai, os da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os comerciantes, os vendedores autônomos, os ambulantes, os advogados, os promotores, os juízes, os professores, aquele que tem sua empresa, seu trabalho próprio, abençoa cada um deles em suas funções, prospera, faz crescer o seu trabalho e abençoa nessa noite. Te peço, Pai, pelas autoridades eclesiásticas do nosso país, os pastores, os bispos, apóstolos, todas as denominações do Brasil, sem exceção de nenhuma. Eu profetizo o crescimento, que se acabe o partidarismo, as divisões, que se acabe os grupos, e que nós possamos, Pai, em uma só fé, em um só propósito, clamar pelo Brasil e levantarmos a bandeira não de um rótulo de denominação, mas a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus que salva e purifica o homem, e declararmos que esse país é do Senhor, que o estado do Ceará é do Senhor. Declare que o seu estado é do Senhor, declare que a sua cidade pertence ao Senhor. Eu declaro que Maranguape pertence a Deus, o Brasil, o Ceará. Manda o avivamento que venha trazer conversões em massa, libertações, que os desviados voltem para a tua casa,
que haja sinais, prodígios, milagres, que haja maravilhas na casa desse crente, no lar desse crente. Eu abençoo teus filhos, serão pastores, serão os futuros líderes da casa de Deus, serão futuros advogados, futuros homens profissionais abençoados. Eu profetizo sobre o teu marido, ele será um grande pregador do evangelho. Tua filha será uma ministra da palavra de Deus. Teu casamento não vai se acabar, porque eu profetizo uma blindagem de Deus sobre o teu casamento. Que todo projeto do mal arquitetado contra a sua família caia por terra nessa noite. Que toda obra do mal, que todo feitiço, toda bruxaria seja desmanchada, desfeita contra você e contra a sua casa e contra a sua família. E assim, meu Deus, te peço, abençoa os nossos vizinhos, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Meu Deus, protegê-los, guardá-los, salva os seus parentes, seus familiares, quebra as cadeias que os escravizam, que os subjugam. Eu quero, Pai, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, abençoar cada vida, cada pessoa que entrou conosco nessa live, cada um que vai ouvir essa live, abençoa, que eles sejam edificados, exortados, consolados, abençoados por Ti, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Dai-nos uma noite tranquila de sono, sono reparador, e um dia amanhã abençoado na Tua presença. Abençoa, Pai querido, a irmã Jennifer Silva, sua família, sua vida particular. Eu não sei o que ela está passando, não sei dos seus problemas, das causas que ela quer entregar em Tuas mãos. Mas eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua família, sua vida profissional, sentimental, financeira, conjugal. Eu abençoo a vida da Tua serva nessa noite, para a glória de Deus. Abençoe os nossos líderes, os nossos pastores, os ministérios onde nós nos congregamos. Dá vitória, dá crescimento, salva vidas, liberta os cativos, cura os enfermos e faz prodígios, sinais e maravilhas. Que nesse domingo aí na sua igreja seja uma bênção, que vidas sejam salvas e que haja um manifestar de Deus tremendo aí na sua igreja, para a glória de Deus. E assim, meu Pai, prepara a tua igreja para o grande e glorioso dia do arrebatamento da mesma, onde deixaremos esse mundo de sofrimento, de dor, de solidão, de doenças, de catástrofes, e estaremos juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, lá nas mansões celestiais. Ali não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem coronavírus, nenhum tipo de doença haverá lá. Lá não haverá catástrofes naturais, terremotos, fome, peste, guerra, nada disso. A esperança da igreja. Vale a pena sofrermos, enfrentarmos o que for preciso para chegar nesse lugar de paz e nesse lugar de alegria. E assim, meu Pai, recebe a nossa oração. Manda do céu a resposta. Nós choramos crendo na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados, já quero de antemão agradecer aos irmãos que permaneceram conosco até esse horário. Deus abençoe. Os irmãos que são fiéis no propósito, que não falta por nada, que toda noite tem acompanhado aqui assiduamente a nossa live. Que o Senhor possa abençoar você e entregar o milagre que você tanto pede, suplica e deseja da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vai lá no nosso canal no YouTube, Eduardo Medeiros Oficial. Se inscreve lá no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, tá certo? E você estará por dentro de todo novo vídeo que nós postarmos no canal. Dá o like, dá o joinha, é importante para o crescimento e a visibilidade do nosso canal. Quanto mais você comenta e você dá o joinha, o YouTube lança os nossos vídeos para outras pessoas ouvirem. E assim você está evangelizando e semeando no reino de Deus. Um abraço também ao nosso irmão Gabriel Souza. Paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Mas você chegou já no final, amado, viu? Glória a Deus, meus amados. Nós estamos todos os dias de 10 às 11h20, por aí. 11h20, 11h30, tá certo? Mais ou menos nesse horário, tá certo, irmãos? Então, os irmãos que querem nos acompanhar, entrem nesse horário conosco e você será profundamente abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ministramos uma palavra poderosa para o teu coração. Quer ser honrado? Obedeça e seja humilde. Reconheça seus erros e você será grande na terra, bem-sucedido em todos os setores, profissionalmente, conjugalmente, emocionalmente e também espiritualmente. Mas obedeça a Deus
e seja fiel à sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Desejo a todos uma noite de sono tranquila e abençoada na proteção divina de Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e não se esqueça de orar por nós, de interceder a Deus pelas nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor e amanhã nesse mesmo horário, na 14ª noite do propósito Clamor pela Nação. Juntos, em uma só fé, em um só propósito, clamando forte para que Deus envie um avivamento poderoso sobre o nosso país. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai.